Acho que o Lewandowski falou mostra o tamanho do ego que essas pessoas têm e eles acreditam que conseguem mandar independente da jurisdição que eles estão, né? É o famoso... Pessoal, para você entender o contexto, aqui o contexto é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, os senador americano, deputados americanos, eles querem, como você já sabe, barrar o Alexandre de Moraes, barrar os ministros da Suprema Corte de vir para os Estados Unidos. Os ministros não gostaram disso, o Lewandowski não gostou disso, a esquerdalha não gostou disso, né? Eles ficaram muito tristinhos. Imagina o ministro não poder vir para os Estados Unidos, para a Disneylândia. Imagina o ministro que tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos perder esse dinheiro. Então ele está muito preocupado. Então o Lewandowski está falando sobre isso muito tristinho. Então o Luiz Felipe ele vai responder isso aqui para você. Vamos lá. O Lewandowski falou mostra o tamanho do ego que essas pessoas têm e eles acreditam que conseguem mandar independente da jurisdição que eles estão, né? É o famoso, pelo cargo que ele exerce, ele acredita que ele manda em todo mundo. Se isso vier a se concretizar e eles forem barrados nos Estados Unidos, você acha que gera algum impacto na pessoa física deles, eu quero dizer? Você acha que traria algum tipo de pensamento para eles retrocederem um pouco nessa tirania que eles estão afundando o Brasil? Sim, absolutamente. O que pode acontecer é o início de um processo de sanções maiores. Porque, no fundo, o que está acontecendo? Se você perde o visto e não pode entrar nos Estados Unidos, porque é um violador da Constituição norte-americana, você é colocado como persona não grata, e daí para ter um bloqueio dos seus bens ou de suas atividades nos Estados Unidos e das instituições e também da economia norte-americana, já começa a ser um limitador. Então, bloqueio de bens, bloqueio de acesso a contas, bloqueio de viagens e desdobramentos maiores ainda. Países que são não só fiéis, mas alinhados com o que representa os valores norte-americanos, também tenderão a criar empecilhos. Então você começa a diminuir o escopo de viagem. E sabemos que muitos desses juízes têm até negócios fora, como é o caso do Gilmar Mendes, que tem publicamente negócios em Portugal e faz toda sorte de eventos em Portugal, fora para discutir o país, ou seja, fora da luz, até do território nacional, é discutido o que é o Brasil com outras entidades. Isso pode ser limitado. Então, pode haver impactos assim, e finalmente, pode-se até ver uma criminalização dessa atitude, os transformando em terroristas. No fundo, é isso que está acontecendo, que a nossa percepção dos juízes hoje é essa, população que está sendo oprimida, sem ter qualquer tipo de freio, sem ter qualquer outro respaldo institucional, para limitar e colocar um freio no que um juiz pode fazer monocraticamente. Eu acho que isso eu diria que é quase inconcebível um país como o Brasil, da importância que é o Brasil, ter um sistema tirânico ditatorial, de uma junta judiciária, que é isso efetivamente que está no poder. É uma junta judiciária, ditatorial, tirânica, com poderes ilimitados e em perpetuidade. Não estamos vendo aí o final dessa história. E agora a gente precisa criar limites. Se não tem limites internos, porque já estão todos com medo e cooptados, como é que a gente vai ter algum respaldo aqui de ter democracia? Interessa a região, as Américas, ter um país ditatorial do tamanho do Brasil? É isso que eu acho que começa a afetar também decisões geopolíticas. Então, eu acho que o desdobramento disso pode ser muito positivo, não só para o Brasil, mas para toda a região. É importantíssimo isso. E a limitação disso já tem acontecido isso para outras entidades venezuelanas, já tem acontecido cerceamentos dessa natureza, a mesma coisa que para cubanas e outras ditaduras não têm essas aberturas, e de fato afeta a qualidade de vida dos juízes. Eles acabam ficando circunscritos a um mundo bem menor e menos interessante do que seria se eles estivessem aí no bom grau, ou seja, se eles estivessem aí fazendo as boas coisas em prol do Estado de Direito, em prol da legalidade, da idoneidade. É isso que a gente gostaria que esse juiz fizesse, mas sabemos que o viés ideológico deles impedem que eles se transformem da noite para o dia aí em bom juiz, né? Então a pressão tem que vir de algum lugar, não vem internamente, que seja externa. Cara, é aquela coisa, né? Nós sabemos que... Alguém tá falando que travou a imagem. Aqui, como é que tá a imagem aí, pessoal? Como é que tá o vídeo? Tá travado? Alguém está dizendo aqui que travou. A imagem está boa? Como é que tá aí para vocês no seu celular, no seu computador? Como é que tá a imagem aí? Tá legal? Porque às vezes pode ser aqui e às vezes pode ser aí no seu aparelho, né? Então a gente tem que saber aqui aonde é que tá. Tá bom, então. Tá tudo jóia. Tinha caído, mas voltou. Cara, eu tô com uma situação aqui que eu vou dizer para você. Essa internet aqui é uma bosta. E eu não sei mais o que fazer com essa internet, né? Tô esperando já há 4 anos para a internet nova chegar e o negócio não chega. A internet aqui tá parecendo a picanha do Lula, né? Que o pessoal tá esperando aí, o pessoal petista que votou pro Lula tá esperando essa picanha que nunca chega. Aí eu tô aqui esperando a internet também nova que nunca chega, né? É uma coisa assim, né, impressionante. Então voltou, que bom que voltou.
Então voltou, então tá bom. Então isso aí. Então você vê aqui, por exemplo, o que o deputado fala pra gente aqui, uma coisa inacreditável, né? Então a gente sabe que ele pode ser bloqueado aqui nos Estados Unidos, e esse bloqueio, e aquela coisa, pessoal, vamos ver o cenário de vira-volta perfeito. Qual o cenário perfeito de uma virada de jogo? É o presidente Donald Trump ganhar as eleições. O presidente Donald Trump ganhando as eleições dos Estados Unidos é o cenário perfeito. Por quê? Porque nós sabemos que o Elon Musk está junto com o Trump. E o Elon Musk, ele vai ser um dos braços direitos do presidente Donald Trump, eles estarão juntos para essa vitória. Então, esse seria o cenário perfeito, né? Agora, Fábio, se o Trump não ganhar as eleições, então acabou o nosso sonho? Não, não acabou o nosso sonho. Nós ainda vamos continuar lutando. Não é o cenário perfeito, dificulta um pouco mais, mas a gente ainda consegue virar esse jogo, entendeu? A situação, a gente tem um plano A, o plano B, e as coisas vão mudando conforme os acontecimentos, né? A gente tem que analisar, as análises, elas têm que ser diárias, né? Você análise hoje é feita com os fatos atuais. Amanhã, se você tem outros fatos, a análise muda. Né? Então é isso que as pessoas têm que entender como funciona uma análise. Então o presidente Donald Trump ganhando, a gente tem uma direção. Se o presidente Donald Trump perder, nós temos uma outra direção. Mas de qualquer jeito, eu acredito numa vitória do povo brasileiro, eu acredito numa grande vitória nossa. Mas o cenário perfeito seria o Trump. Então você vê que, por exemplo, se eles forem sancionados, o que vai acontecer é que essa onda vai aumentar cada vez mais, e aí eles serão, aqueles que estão com eles serão, aqueles que estão colocando dinheiro, aqueles que estão apoiando, todo mundo, vai cair todo mundo um por um. É isso que está acontecendo. Agora, imagina você, cara, eles sendo sancionados, né? Então você vê que isso acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos. Imagina o problema. A pessoa fala, mas Fábio, eles têm que barrar o Lula também. Pessoal, o Lula não pode ser barrado dessa forma, porque o Lula é o presidente do Brasil. Então ele não vai poder ser barrado dessa forma. Então não é tão fácil assim você barrar o Lula, né? Mas barrando os juízes, o Lula entra na loucura dele, ele pode ser o próximo a ser barrado também. Porque você sabe que o Lula veio aqui nos Estados Unidos, passou maior vergonha essa semana, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Da vergonha do Lula também. Mas nós temos mais algumas coisas aqui para a gente botar aqui, para a gente entender. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, manda aí, porque a gente pode falar com você sobre isso também. Então aqui a gente vê a situação do Elon Musk, né? Fala, seu José, um abraço. Fábio, ficarei feliz se os Estados Unidos proibirem o enteado dos togados. Vou pular de alegria. Olha, cara, eu também. Tem coisas que podem acontecer aqui e a gente vai ficar muito feliz, né? Por exemplo, o primeiro passo é os togados serem barrados nos Estados Unidos. Isso seria um pulo de alegria para todos nós. Outra coisa interessante, conseguimos os 41 senadores para que os 41 senadores comecem o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E já falei para vocês, se o impeachment do Alexandre de Moraes for pautado, o Alexandre de Moraes ele é retirado, bye Alexandre de Moraes, ele vai ter uma fériazinha, ele tem que ficar de fora até que o processo de impeachment proceda. Ou seja, já é outra vitória para a gente. E aí, se conseguirmos 54 senadores para impeachmá-lo, porra, aí, meu amigo, é festa a noite toda. É mais ou menos isso, né? Vamos lá, é festa a noite toda. Vamos ver lá o que eles estão falando aqui. Olha só. Algo que você falou chamou minha atenção. O Elon Musk não liga muito para quem é o Alexandre de Moraes em si. Ele está preocupado com a defesa da liberdade. E o mundo está olhando. É um triunfo para a humanidade se no Brasil for restaurada a liberdade. Ou seja, o Brasil virou um quintal, um laboratório de globalistas versus censores versus defensores da primeira emenda americana como o Elon Musk. O Elon Musk está sob fogo cruzado nos Estados Unidos, no mundo todo. Recebe cartinha de gente da ONU, Austrália, o Hulk lá, o Mark Ruffles, aquele esquerdista doente mental, o Wagner Moura americano, está descascando ele. O Elon Musk virou alvo de todo mundo que defende a esquerda, ou seja, defende a censura, o controle, né? O fim da liberdade de expressão. A pergunta que eu faço é o seguinte, ele tem, então, a dimensão da importância do Brasil para isso. E, por tabela, ele entende que não é uma questão do Alexandre de Moraes sozinho, porque eu vejo muita gente tratar assim, o Elon Musk versus o Alexandre de Moraes. Esquece, Alexandre de Moraes é uma pulga para o Elon Musk. A fortuna aí que a Ana lembrou, o poder dele, mas tem gente graúda por trás do outro lado. Não é o Alexandre sozinho. Mas conversa tem os cúmplices do STF, na Globo e companhia. Mas é mais.
Rússia, China, o Partido Democrata Americano, é muita gente que quer ver o Elon Musk se ferrar e o X voltar a cair na mão de um globalista tipo era o Barba de Bode lá, o Jack Dorsey. É isso, é um embate global e o Brasil é só o teatro, o palco hoje. Ele, na verdade, ele não vê o Alexandre de Moraes como um indivíduo que pensa por conta própria e todas as decisões são dele. É como se fosse um tentáculo de uma coisa que ele repete constantemente, que é o woke mind virus, né? Que ele está lutando contra esse vírus da mente woke. Qual tradução vocês usam para explicar woke? Tem que usar o woke mesmo, né? outra palavra. Que para falar desperto para desgraça. Né? Os defuntos. Bom, ele fala que ele está lutando contra esse woke mind virus e esse vírus, ele está se impregnando em vários lugares. A gente começou a conversar sobre a questão da Inglaterra. E ele chegou a falar para mim que na Inglaterra está igual ou pior que no Brasil. Lá eles estão prendendo pessoas 5, 6 anos por causa de um post no Facebook chamando para uma manifestação. Sem nenhuma incitação de violência, nenhuma palavra de ódio. Não que ele usou isso, mas eu estou dizendo, não há nada disso. E pessoas estão sendo presas na Inglaterra. Assim, com a polícia arrebentando a porta e levando a pessoa presa, ela condenada porque ela postou um post no Facebook falando que, por exemplo, sobre a imigração ilegal, que está levando o nível de crimes, de estupro de mulheres. E ele fala, isso é o woke mind virus. São pessoas que elas já não pensam por conta própria. Elas simplesmente se deixam ser controladas por esse parasita toma conta das suas ações, das suas decisões, dos seus sentimentos. Então, ele vê o Alexandre de Moraes mais ou menos como essa projeção, esse avatar, melhor palavra, né, desse woke mind virus. Aí eu meio que discordo nele em alguns momentos nesse aspecto, porque eu acho que o Alexandre de Moraes tem uma agenda assim, tem um outro grupo trabalhando por trás dele, que eu acho que não é tanto o pessoal da woke mind virus, mas essa é a força que faz o Elon Musk querer continuar lutando. Gente, vou ser sincero, se fosse o Elon Musk, todo mundo fala, ele só quer saber de dinheiro, só quer saber de dinheiro. Se fosse dinheiro, a preocupação dele já teria saído do Brasil. Há muito tempo. Do ponto de vista de todo o patrimônio que o Elon Musk tem, o Brasil não representa nada. Nós somos uma fração da fração do que ele produz durante um mês, durante um ano. E o prejuízo que nós estamos dando para ele, não só por questão financeira, mas de tempo, de ter que parar, de arrumar representante, de conversar, de lá, não compensa. Se fosse por dinheiro, não compensa. O Elon Musk já deveria ter, então, beleza, virou Coreia do Norte, isso aqui eu não vou mexer com isso aqui mais. Ou virou China, vou deixar para lá. Se fosse assim, ele já teria abandonado há muito tempo. Mas ele vê o Brasil como se fosse uma espécie do Vietnã. Quando nós tínhamos ali uma proxy war, né, uma guerra proxy, de um lado os comunistas, do outro lado os capitalistas, né, os imperialistas, os americanos, e ali era onde a batalha estava sendo travada para definir quais forças iriam ganhando no mundo. Coreia, a mesma coisa, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Brasil é hoje esse campo de batalha de não duas ideologias, de uma ideologia contra o bom senso, onde, na visão dele, quem ganhar aqui pode começar a se alastrar para os outros países livres do mundo. Então ele vê, esse é o senso de urgência que ele tem ao prestar atenção de como está a situação do Brasil. Pessoal, eu não sei se vocês viram o 4x4 essa semana. O Gustavo Gaia, ele falou outra coisa interessante. Ele falou o seguinte, ele falou que ele tentou conectar o Elon Musk com os senadores do PSD, né? Esse partido lixo. Então, o que acontece? Nessa tentativa de conectar o Elon Musk com um senador, e aí falar tipo, eu vou ver se o Elon Musk quer falar com o senhor. Cara, o senador disse que ele tem que perguntar se o senador quer falar com o Elon Musk. Quer dizer, perguntar o senador, ele se acha maior do que o Elon Musk. É o que eu falo para você. Os políticos brasileiros, por causa de você e eu, nós brasileiros, eles se sentem deuses. Por que um político se sente Deus? Por que um político está acima do povo? Porque o povo coloca o político em pedestal. Eu canso de dizer aqui no canal que nós temos que ser mais Brasil e menos Brasília. Canso de dizer aqui no canal que nós temos que lutar, eu e você, nós somos o mais importante e não o político. Você pode apoiar um político, você pode defender um político, mas você não pode colocar um político num pedestal. Você não pode fazer de um político um deus. Você não pode ficar o protetor do seu político em tudo, porque esse político, ele vira o seu chefe. Ele vira um deus. Ele pensa que ele é intocável. Por isso que você tem um senador tão idiota ao ponto de se sentir... Imagina você... Se um senador do Brasil se sente maior do que um Elon Musk, imagina comparado com eu e você. Entendeu? Por que você não consegue falar com um senador brasileiro? Porque o senador, ele pensa que quem é você para falar com ele? Você é um cara que deu voto para ele, só isso. Então você não é ninguém. Ele é o cara, entendeu? Então a primeira coisa que você tem que aprender, se você quer aprender o que é ser conservador, é... nunca ter político de estimação. Nunca colocar um político no pedestal. Todo político tem que ser criticado.
E as críticas são válidas. Você não pode atacar uma pessoa por criticar um político. O cara tem todo o direito de criticar um político. E o político tem que ser criticado, todos eles. Mais Brasil, menos Brasília. Se você entende isso, você já tem meio caminho andado. Meio caminho andado. Então a guerra do Elon Musk, por exemplo, se você lê agora as pessoas que estão indo para a direita, o Jordan Peterson, Elon Musk, o 50 Cent, vários outros famosos, começam a ir para a direita, lutar pela direita. Isso é importante. Começam a se levantar contra essa cultura woke. Isso é importantíssimo. Coisas que 2 anos atrás, 3 anos atrás, você não via. Você não via. A cultura woke é como se fosse gigante e era algo que não teria nada contra eles. Hoje você já tem várias pessoas se levantando contra a cultura woke. Ou seja, a direita está indo no caminho certo. A direita começa a levantar pessoas de direita, pessoas que vão lutar contra o sistema. Então isso é importante que a gente observe. Eu sei que tem muito problema no Brasil, eu sei que tem muito problema nos Estados Unidos, mas nós tivemos esses problemas sem ninguém enfrentar esse problema. Esses problemas existiam e não existia ninguém para combater. Hoje, esses problemas estão sendo combatidos. Hoje você tem o Alexandre de Moraes brigando com o Elon Musk. Quer dizer, um chihuahua brigando com um pitbull. E a gente vê isso. Então isso é bom, isso mostra que o Brasil melhora, que o Brasil avança. Então acho que é muito importante a gente focar nessa situação. E acredito que nós teremos uma virada de jogo, acredito que a gente vai ver alguma coisa. Estou falando aqui do mundo internacional, vamos falar também sobre isso aqui, né? Ontem nós falamos sobre o Lula. O Lula passou a vergonha porque no meio do discurso, um discurso de merda, né? Só falou besteira, é um cachaceiro que só fala besteira. Durante o discurso, cortaram o microfone do Lula porque falaram, o Lula só tá falando merda, vamos cortar. Ah, não, é porque o tempo acabou. Não, porque falou um montão de merda mesmo. É que ninguém quer ouvir esse cara. Entendeu? O cara tá falando a mesma coisa todo dia. A Janja vem para os Estados Unidos usando uma jaqueta da Palestina. Olha isso. Olha o lixo que esses nossos representantes viraram. A Janja, essa marmita de cadeia, ela vem para os Estados Unidos usando uma jaqueta pró-Palestina. Parece os imbecis aqui das universidades que são pró-Palestina. Uma coisa assim ridícula. Ridícula. Aí o Lula passou vergonha, né? Como sempre, ou seja, passou vergonha ali, ninguém queria ouvir o Lula e aplaudiram, não o Lula, mas aplaudiram a pessoa que tirou o Lula. Pelo amor de Deus, tira ele aí, tira ele. Então aplaudiram e depois o Lula foi convidado, né? Ele foi convidado, ele deve ter se convidado. Você lembra naquela... O Bolsonaro ainda era presidente, e aí teve aquela COP27, eu acho que foi no Egito, aí o Lula disse que foi para a COP, você lembra? E na verdade não tinha ido para a COP, ele tinha ido para um quartinho que tinha do lado da COP, e aí a mídia toda falou, o Bolsonaro não foi para a COP, o Lula foi para a COP, e tudo um montão de mentira desses vagabundos, que na verdade ele não tinha ido para a COP, ele tinha ido para um quartinho que estava do lado da COP e disse que estava lá. Entendeu? Não, eu tava lá na COP. Não tava, mentiroso. Você tava do lado. É tipo, o Brasil tá jogando no Maracanã, você fala, fui pro Maracanã, você tava num botequim do lado do Maracanã. Porra, você não tá no Maracanã. Você tá no botequim do lado do Maracanã. Mas o cara disse que tava no Maracanã. O Lula disse que tava na COP. Tava na COP. Não, você não tava na COP. Você tava no quartinho do lado. No quartinho do lado, das pessoas que não foram convidadas. É ali que você estava. Então é tudo mentira. O Lula vive no mundo da mentira e a mídia compactua com a mentira dele.